Olá, amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui então para mais uma aula, né, dando seguimento aí à aula passada. Tendo em vista que na aula passada nós falamos um pouquinho sobre Freud, especificamente o livro de Freud, Totem e Tabu, um livro muito interessante. Eu salientei na aula passada que esse livro, Freud vai estar abordando alguns assuntos que de fato não era costumeiro, né? Freud ele sai um pouco do ramo da psicanálise, agora começa a mostrar as implicações que a psicanálise tem para a própria sociedade, o conceito de cultura, de civilização do próprio homem em sociedade. Então, ele está dialogando aqui, de alguma maneira, com uma concepção antropológica, sociológica, as implicações que nós podemos encontrar aí das relações entre civilização, cultura, homem e também a própria psicanálise, ok? Esse livro que nós vimos na aula passada, Totem e Tabu, é um livro interessante porque ele vai narrar aquilo que eu já descrevi para vocês, que é um mito da tribo primitiva, de uma horda primitiva, né, em que existia um pai, e esse pai, de alguma maneira, ele reinava tiranicamente, e todas as mulheres da tribo estavam destinadas a ficarem com o pai somente, ele que detinha todas as mulheres, e os filhos, à medida que foram crescendo, começaram a se indispor com o pai, porque também desejavam ter as mulheres, mas esse desejo foi interditado pela figura do pai, certo? O pai, então, era o impeditivo da realização do desejo dos filhos. E aí, com isso, com a medida que os filhos foram crescendo, a indisposição foi aumentando, a tensão foi aumentando, a ponto que o pai expulsou os filhos da tribo, e aí depois os filhos se reuniram, se juntaram. Freud, inclusive, diz, né, que talvez até construíram, confeccionaram uma espécie de arma aí, né, já dando um início à ideia da cultura, o aspecto material da cultura. E aí, de alguma maneira, voltaram, mataram o pai, depois devoraram o pai, e o pai, que era essa figura que até então física, que ali estava, aquele tirano, ele começou a se tornar uma figura simbólica, porque os filhos tanto admiravam quanto também odiavam o pai. Eles amavam o pai, odiavam o pai, admiravam e respeitavam o pai. Então havia ali uma ambivalência sentimental, porque os filhos nutriam, no que diz respeito ao pai, um sentimento de admiração, mas ao mesmo tempo um sentimento também de ódio. Depois que mataram o pai, os filhos devoraram a carne do pai, como que se estivesse dizendo: a força do pai agora está conosco. E o pai agora passou a estar presente em cada um deles, veja só. E aí, a partir dessa refeição, depois que devoraram o pai, eles passaram a desenvolver a consciência culpada, a consciência acusada. Então, a figura do pai físico começou a ser divinizada. Estou pulando já, porque essa aula já foi desenvolvida. Começou a ser divinizada. Então, o pai acabou se tornando uma entidade sobrenatural, a quem os filhos pediam proteção, a quem os filhos, de alguma maneira, recorriam em pedido de auxílio, coisas do tipo. Então, o pai se tornou uma divindade, um Deus. Aí, segundo Freud, se desenvolve a ideia de Deus, né? Atrelada a essa figura paterna, que antes era o impeditivo da realização do desejo dos filhos, mas depois que mataram o pai, os filhos não realizaram o desejo da mesma forma também, de alguma maneira. Por quê? Porque eles criaram um tabu, dizendo que aquelas mulheres que pertenciam à mesma tribo, mesmo clã, eram mulheres que eles não podiam se relacionar com elas sexualmente. Então, o tabu já foi implantado aí, e aí vem o totem, né, que poderia ser um animal ou um objeto divino, simbólico, representando inclusive a própria figura do pai assassinado. Então, a própria religião, a própria ideia de Deus, ela surge a partir disso aí, mas a cultura também, a organização societária também. A civilização, ela surge a partir desse assassinato do pai primeiro, desse parricídio. Por quê? Porque depois que mataram o pai, os filhos ficaram sem saber como se organizar socialmente. Então, precisaram dessa figura paterna, até então ela que dava a estrutura social, mas agora que o pai já não se encontra mais presente fisicamente, então os filhos tiveram que criar mecanismos como uma lei, um sistema penal, moral e tudo mais. Então a própria cultura inicia-se a partir disso. O segundo livro que Freud vai discutir, é o que eu vou tratar com vocês, é O Futuro de uma Ilusão. Isso aqui só vou mencionar brevemente. Nesse livro, Freud, então, ele dá uma continuidade a essa ideia e mostra, inclusive, como que o próprio conceito de religião vai ser organizado. A partir da morte do pai, que
se origina, por exemplo, a vida em cultura, em sociedade, cultura, civilização, própria ideia de direito, de moral e também religião. A essa figura de um Deus começa a ser essa figura desse pai, né, que a civilização vai carregar consigo, e o próprio conceito de religião. No futuro de uma ilusão, Freud ele narra que o homem cria a religião especificamente para tentar amenizar ou apaziguar o medo que ele tinha dos fenômenos naturais. Veja, o homem ouve trovões, raios, fenômenos naturais, né, que ele desconhece, chuva, vento e coisas do tipo, e ele teme tudo isso. Essas forças atreladas aos fenômenos naturais assustam o homem, porque o homem desconhece, o homem tem medo do desconhecido, já dizia Nietzsche. O medo do desconhecido levou o homem, então, a tentar, de alguma maneira, personalizar esses fenômenos naturais, ou seja, atribuir personalidade a esses fenômenos naturais. Quando eu atribuo personalidade aos fenômenos naturais, existe uma maneira de eu me aproximar desses fenômenos naturais, então, me relacionar com eles, apaziguar a ira deles, oferecer sacrifícios e tentar ganhar o favor desses fenômenos naturais. Se eu digo, por exemplo, que o raio, sei lá, é causado por uma divindade, então eu posso agradar a essa divindade e alcançar o favor dela. Então, divinizar os fenômenos naturais foi a maneira que os seres humanos primitivos encontraram para conseguir, de alguma maneira, conviver pacificamente e apaziguar esse sentimento de medo, de incompreensão diante daquele mundo hostil, né, que era o próprio ser humano, ao próprio ser humano, inclusive a existência do ser humano. Então, a religião ela surge, inclusive, também diante desse cenário, a partir dessas construções, segundo a ideia de Freud. Mas Freud ele escreve um outro livro, que é o que eu quero abordar especificamente nessa fala, que é o mal-estar da civilização. Alguns traduzem como mal-estar da civilização, outros como mal-estar na civilização. A palavra civilização, nesse livro, é uma palavra complicada, porque a palavra alemã para civilização, ligada à ideia de cultura, coisa do tipo, ela pode ser traduzida como cultura também. Então, alguns preferem traduzir como mal-estar na cultura, mas há muito debate sobre isso, porque a divisão entre cultura e civilização é uma coisa problemática. Civilização e cultura são a mesma coisa ou não? Isso é um problema porque quando você diz que cultura e civilização são a mesma coisa, então você pode dizer, por exemplo, que todos os povos são civilizados ou não, todos os povos possuem cultura ou não. Então, esse debate na antropologia já é um debate muito frequente, né? Mas Freud, a intenção de Freud não era essa, ele não queria, de alguma maneira, tentar fazer essa distinção, né? Freud, no Mal-Estar Civilização, ele vai fazer uma visão analítica a respeito da humanidade, né? Esses ensaios de Freud, de alguma maneira, impactou muito os estudos antropológicos, sociológicos, inclusive, e continua ainda hoje tendo um impacto muito grande, positivo. Então, em O Mal-Estar de Civilização, Freud vai categorizar, de alguma maneira, o homem em relação aos animais e, inclusive, sua relação na civilização. A relação do homem com a cultura, inclusive. Olha só que interessante. Quando nós olhamos para o mal-estar na civilização, nós percebemos que Freud ali, ele quer mostrar que para viver em sociedade, o homem necessariamente ele precisa reprimir os seus instintos, alguns impulsos, algumas pulsões naturais. Para viver em sociedade, o homem naturalmente precisa reprimir alguns instintos, algumas pulsões, alguns desejos que são naturais. Se não houver esse processo de repressão de alguns instintos, a vida em sociedade se torna impossível, certo? A vida em sociedade se torna impossível. E nós entendemos muito bem isso, na verdade, né? Desde criança, a criança já aprende em casa, por exemplo, que ela não pode dar vazão aos seus instintos e pulsões de maneira liberal. Não pode. Então, é claro, por exemplo, uma mãe tem um filho, né? E o filho está andando na rua com a mãe, por exemplo, e ele sente vontade de fazer alguma necessidade, a mãe não vai permitir que ele faça de qualquer maneira, em qualquer lugar. Por quê? Porque para viver em sociedade, a vida na civilização, ela tem normas. Existem normas, parâmetros de conduta que nós devemos seguir, devemos obedecer. Então não é assim, você alivia, eu tive desejo e faço. Não. Os animais, por exemplo, eles já não são guiados por essas normas sociais. Os animais, por exemplo, quando desejam, ao menos que sejam de fato adestrados,
Mas o animal, por exemplo, se ele sente vontade de fazer qualquer necessidade, ele faz e ele não está nem aí para você, e muito menos para mim. Né? Se tem aqui dois animais e eles sentem desejo de se relacionar sexualmente, ele não está nem aí se tem criança perto, se tem criança na sala. Né? Ele vai fazer. O que o ser humano não é assim, né? Às vezes você está perto de uma pessoa e você até sente uma atração, né, um desejo forte por aquela pessoa, mas você não pode fazer nada assim publicamente. Não tem como. Isso é um atentado ao pudor. Então existem normas jurídicas, morais, que de alguma maneira orientam a nossa vida em sociedade, tá? Nós não vivemos de acordo com a natureza. O mundo da cultura é esse mundo que vem criando no ser humano uma segunda natureza. De maneira que nós não vivemos de acordo com aquilo que aprendemos, ou melhor dizendo, de aquilo que trazemos já na nossa própria natureza. Nós não vivemos de acordo com os instintos. A segunda natureza, o mundo da cultura, ela condiciona o ser humano de tal maneira que nós adquirimos a segunda natureza. Nós vivemos agora de acordo com outros costumes, temos hábitos totalmente contrários, às vezes, aos nossos próprios instintos, inclusive. Então, para viver em civilização, o mal-estar na civilização, Freud vai mostrar que para viver na civilização, o ser humano precisa reprimir, sim, algumas coisas, algumas pulsões, alguns desejos. Não tem como dar vazão de forma livre aos desejos e às pulsões. Isso é impossível, né? Nós não podemos viver como Dionísio, né? Melhor dizendo, Diógenes, por exemplo, né? Diógenes, o cínico, o pai do cinismo, lá na Grécia, lembrando que Diógenes, o cinismo, de onde vem a palavra cão, cachorro, Diógenes ele vivia como um animal, como um cachorro, ou seja, seguindo o curso da natureza. Ele não estava nem aí para as imposições sociais, para as contingencialidades que a sociedade impõe. Ele não estava preocupado com isso, ele queria viver a sua vida de acordo com o curso da natureza. Então Diógenes ele vivia em um barril, a única coisa que ele tinha era isso. Inclusive, alguns dizem que o personagem Chaves foi criado baseado na ideia do Diógenes, alguém que só tinha um barril para morar, totalmente desprovido de recursos materiais e coisas do tipo. Então, Diógenes vivia um barril. Um dia ele estava comendo com um garfo na mão e ele percebeu que ele precisava daquele garfo para comer, então ele jogou o garfo e disse, seu escravo. Ou seja, se eu preciso de um garfo para comer, eu sou um escravo. Tudo que eu preciso para sobreviver, a natureza já me deu. São as minhas mãos. Eu não preciso de mais nada. Eu não sou escravo daquilo que a sociedade está impondo, Diógenes dizia. A sociedade não pode me dar nada, porque tudo aquilo que eu preciso para viver, essencialmente falando, eu já tenho. A natureza já me deu. Ela já me dotou de tudo que eu preciso para sobreviver. De maneira que de nada mais tenho falta. Inclusive, quando Alexandre o Grande, né, aí conquistando o mundo todo, no ápice, no auge, foi, né, encontrar-se com Diógenes. Ele quis conhecer Diógenes, um homem tão desprovido, né, indiferente às vivências sociais, por assim dizer, indiferente, né, às convenções sociais. Quem é homem que é esse? Esse é o verdadeiro princípio da apatia, né, a ideia da imperturbabilidade, inclusive a ataraxia, essas ideias todas. Mas tudo bem, vamos lá. Alexandre o Grande chegou diante do Diógenes e disse, Diógenes, eu gostaria muito de conhecer, vim te conhecer porque eu ouvi falar de você, sou um grande admirador, eu gostaria de saber se eu posso fazer algo por você. Imagine só, um dos homens mais importantes daquele mundo, daquela época, foi conhecer Diógenes. Eu gostaria de saber se eu posso fazer alguma coisa por você. Diógenes disse, sim, pode. Sai da frente, você está atrapalhando a luz do sol. O que Diógenes queria dizer? Alexandre, você não pode me dar nada. Você não pode fazer nada por mim, porque eu não preciso de nada que venha de você. A única coisa que eu preciso, o sol já tem me dado, é a luz. Sai da frente, por favor. Então, é isso que era um homem que não se importava com as convenções sociais. Mas nós não vivemos assim, nós não conseguimos viver assim. Nós, de fato, estamos vivendo nesse mundo louco, nessa sociedade tecnológica, e a cultura está aí, e nós não conseguimos viver de acordo com a natureza como Diógenes vivia. Mas, para viver em sociedade, então, precisamos, de alguma maneira, conseguir nos relacionar com o outro. E para nos relacionarmos,
nós precisamos abrir mão de uma série de coisas. Por exemplo, coisas da própria natureza, que são os nossos impulsos naturais, as nossas pulsões naturais. Não podemos dar vazão livre a elas, não a vida em sociedade se torna impossível. E nós aprendemos isso desde criança, inclusive. A educação ela é preparada para, de alguma maneira, ir adestrando o homem dessa forma. Foucault, por exemplo, em seu livro Vigiar e Punir, ele mostra, né, como que a civilização ela está estruturada de tal maneira para adestrar o nosso comportamento de maneira que alcancemos um corpo dócil. Ou seja, estamos adestrados, nos tornamos um corpo maleável que pode ser trabalhado, e aí essa educação faz da gente o que bem entende. Peter Berg, em perspectivas sociológicas, ele vai dizer que antes do homem estar na sociedade, a sociedade precisa estar no indivíduo. Ou seja, como que a sociedade está em mim antes de eu estar na sociedade? Simples. Através da educação. Processo de enculturação. A educação ela vai introjetando em mim justamente esses princípios, esses valores, essas normas, a moral, o que eu posso ou não posso fazer, o que é certo, o que não é, o que deve ser seguido, o que não deve. Então, é essa educação que, na ideia de Deleuze, Althusser, é um aparelho ideológico de Estado, inclusive, é essa educação que vai promover esse processo de alguma maneira, de condicionamento do comportamento humano. Tá? De condicionamento do comportamento humano. Só que Freud vai mostrar, no Mal-Estar da Civilização, que conforme o homem vai reprimindo os seus desejos, suas pulsões, né, os seus instintos, isso vai gerando um certo mal-estar. Porque você vai reprimindo as suas pulsões, os seus desejos, e isso vai gerando no ser humano um certo mal-estar. O ser humano, ele é violento por natureza, Freud vai dizer. Só que nós não podemos dar vazão à violência, porque senão a vida em sociedade se torna uma loucura. Ela se torna impossível. Vamos voltar àquilo que Thomas Hobbes descrevia em Leviatã como estado de natureza. Uma guerra de todos contra todos. O homem é o lobo do próprio homem. Então, para que a vida em sociedade se torne possível, não posso dar vazão ao meu lado violento. Não, eu tenho que reprimir ele. E aí vai surgir aquelas ideias, os conceitos freudianos, né? O id, o ego e o superego. Certo? Então, seria o id é justamente o instinto, são as pulsões. Né? A criança, ela prioritariamente é id, é instinto, é pulsão, certo? É desejo, pulsão. E aí, depois vai se desenvolver com as normas sociais. Quando as normas sociais, os impedimentos vão sendo introjetados, né? Eu tenho que reprimir, para viver em sociedade, eu tenho que reprimir minhas pulsões, o meu id, eu tenho que reprimir, recalcar ele, eu não posso dar vazão, eu tenho que reprimir. Então, essas normas sociais vão se tornando minhas. As proibições que a sociedade tem para viver em cultura. Todas as proibições vão se tornando minhas. E vai desenvolver, então, o superego. O superego é aquele que proíbe tudo. Ele proíbe tudo. Se o id é o desejo pulsando, é o desejo querendo, né, se extravasar, certo? O superego é justamente o contrário. Ele proíbe tudo, não pode nada. Então, para mediar a relação entre o id e o superego, tem o ego. O ego, então, seria aquele que media a relação entre o id e o superego. É o caminho do meio, dizendo calma, vamos achar um meio termo aqui para conseguir realizar isso aí, porque senão o indivíduo sofre. Então, eu não posso dar vazão à minha violência. Só que o problema é que, como eu não extravaso a violência, porque para viver em sociedade eu não posso fazer isso, a violência não é externalizada, mas ela é internalizada. Porque o meu superego, ele vai fazer violência ao meu próprio ego. Gerando essa consciência culpada, essa consciência desse mal-estar, inclusive, Freud vai dizer. Então, ou seja, o ser humano, para viver em sociedade, ele tem que reprimir isso aí, mas esse processo de repressão gera uma violência no próprio interior do indivíduo. A sua própria consciência se torna consciência violentada, o seu próprio eu é violentado por esse superego, porque a violência toda é internalizada, eu não extravaso ela. Quando, na verdade, o natural seria extravasar. Mas para viver em sociedade eu não posso fazer isso. A cultura, ela impede as manifestações livres das pulsões. Então Freud vai dizer de maneira muito clara que isso gera um mal-estar muito grande. Gera um mal-estar muito grande. E, inclusive, tem pessoas que não conseguem conviver com isso e se tornam pessoas neuróticas. Né? Pessoas que vão forcluir aí, né? Como se fosse quebrar, sabe? Vai dar um bug aí na mente, né?
dessas pessoas. Então Freud diz que nós vivemos uma ambivalência terrível. A vida na civilização, a vida em sociedade, ela é marcada pela ambivalência. Qual a ambivalência? A ambivalência do sentimento, da escolha entre a liberdade e a segurança. Queremos mais liberdade para dar vazão aos nossos instintos, às nossas pulsões, para externalizar um pouco mais aquilo que nós temos preso aqui dentro, que estamos recalcando, sabe, há tanto tempo. Só que o problema é que se temos mais liberdade, consequentemente, menos segurança. A violência aumenta. E aí? O que faremos? Buscaremos mais liberdade ou mais segurança? Esse é o pêndulo que a humanidade está condenada a sofrer com ele. Por isso que Bauman, em seu livro Retorno do Pêndulo, ele diz que, de fato, voltamos a viver nessa mesma situação, em que temos que escolher entre a liberdade e a segurança. Alguém pode me dizer, não temos como ter os dois na mesma proporção, não. É como uma gangorra. Se um está em cima, o outro está embaixo. Não conseguimos harmonizar esses conceitos. Então, a vida em sociedade é marcada por ambivalências, em que os seres humanos, movidos até por esse complexo de Édipo, deseja satisfazer os seus desejos, mas o seu desejo é impedido constantemente por figuras como a figura do pai, desde a infância, e aí as normas sociais e coisas do tipo. Nós estamos sendo impedidos constantemente. Os nossos desejos são interditados toda hora. Mas isso é uma condição sine qua non, inclusive, para a vida em sociedade. Sem isso aí, a vida em sociedade acaba se tornando impossível. Mas a sociedade é marcada cada vez mais por esse mal-estar. Por esse mal-estar, esse sentimento que permeia toda a civilização, inclusive. Então aí, alguns apontamentos, tá, sobre o livro Mal-Estar na Civilização do Freud. Um abraço a todos e até a próxima aula.